Neste vídeo vamos estudar a ferramenta de terrenos do Unity. Portanto, o Unity tem vários componentes, várias ferramentas. Uma delas é a ferramenta que nos permite criar terrenos para níveis que sejam no exterior. Então vou começar por adicionar aqui na hierarquia o terreno. Está aqui em objetos 3D, Terrain. Cá está ele. Quando nós adicionamos um terreno, ele tem uma determinada configuração base. Vocês podem ver a configuração base do terreno aqui nesta opçãozinha, nas settings do terreno. Eu vou chamar a atenção para já para a dimensão, portanto a largura e o comprimento do terreno. As unidades de medida no Unity são os metros, portanto neste caso o terreno terá 1000 metros de largura e 1000 de comprimento. Antigamente, quando nós mexíamos na largura ou no comprimento do terreno, o terreno era destruído. Portanto, se nós já tivéssemos feito alterações ao terreno, essas alterações perdiam-se. Hoje em dia já não é bem assim. Portanto, hoje em dia já é possível ter o terreno e fazer essa alteração. No entanto, nem sempre funciona bem. E por isso eu aconselho sempre a definir o valor relativo ao terreno inicialmente e só depois começar a manipular o terreno, portanto a definir a geometria do terreno. Hoje em dia também é possível, com a nova ferramenta dos terrenos do Unity, ter vários terrenos. Antigamente era só possível ter um terreno por nível, por cena. Hoje em dia nós podemos, clicando aqui, criar terrenos vizinhos e continuar assim a adicionar tanto terrenos aqui à volta conforme nós quisermos. O terreno é composto por um pequeno ficheiro que é adicionado automaticamente aqui ao nosso projeto, que tem a geometria do terreno, portanto a informação sobre a elevação do terreno e por aí fora. Sempre que nós adicionamos é criado um novo e é inserido ali. Se nós quisermos apagar terrenos, fazemos salvo erro, é da Shift, não, é Delete. Portanto, clicamos no terreno, fazemos Delete, clicamos Delete e apagamos. Sendo que eu apaguei o terreno, mas continuaram aqui a informação dos outros terrenos que eu apaguei. Portanto, se eu já não estou de facto interessado neles, eu posso apagá-los daqui. Eu posso também adicionar estes terrenos manualmente, portanto posso acrescentá-los manualmente aqui à minha cena, sendo que eu agora tenho dois no mesmo sítio, só se vê um deles. Portanto, eu agora apaguei o outro e nós podemos ver aqui nas propriedades, no inspector, podemos ver qual é o terreno que está a ser utilizado. Portanto, eu vou apagar estes todos outra vez. Portanto, eu cliquei no primeiro, depois cliquei no último com o Shift e depois fiz Delete. Já agora também vou apagar este, vou adicionar um terreno novo. Portanto, recapitulando, aqui nas settings definimos o tamanho do terreno, a dimensão do terreno. Aqui há outras settings que são importantes, mas eu depois falo nelas mais tarde. Há aqui uma que é muito importante, que tem a ver com a qualidade do terreno. Se nós formos fazer o nosso jogo correr em dispositivos móveis, esta pixel error pode ser importante para fazer com que o jogo corra mais fluido em dispositivos móveis. Portanto, defini então o meu terreno com 500 metros por 500 metros. E então esta primeira opção, que é a que nos permite acrescentar terrenos vizinhos àquele terreno que nós temos aqui. Eu já tenho aqui uma pasta para terrenos. Vou criar, porque nós vamos fazer ilhas, eu vou criar aqui uma pasta chamada ilha 1 e vou meter estas coisas lá para dentro. Vou criar uma pasta chamada ilha 2
e vou meter o meu terreno da ilha 2 cá para dentro. Pronto, tudo que eu fizer neste vídeo vai ficar aqui dentro desta pasta da ilha 2. Portanto, começando então aqui a manipular o nosso terreno, a primeira opção que nós temos é que nos permite criar elevações e baixar o terreno, portanto subir e baixar o terreno. Nós podemos usar uma ferramenta para fazer isso, portanto temos aqui diferentes pincéis, portanto se nós quisermos podemos fazer elevações com diferentes formatos. Depois temos aqui o tamanho, portanto como isto é o terreno e é relativamente grande, mesmo quando eu já diminui o tamanho dele, nós podemos aqui aumentar o tamanho da área que vamos afetar. E depois temos aqui a opacidade. A opacidade é como se fosse a força da ferramenta. Portanto, se eu tiver uma opacidade muito baixa, ele vai elevar muito devagarinho. Então, uma opacidade mais alta, ele vai elevar mais rapidamente. Portanto, eu vou pôr aqui um tamanho, por exemplo, de 20 nas duas. E agora vou clicar e vocês podem ver que está a elevar o terreno. Normalmente, se nós estivéssemos a fazer um nível em que nós quiséssemos que os personagens andassem aqui dentro e a fazer assim à volta umas montanhas relativamente altas, de maneira a que o player depois não conseguisse subi-las e caísse para fora do mundo, não é? A ideia era criar uma ilusão de que se o player andasse ali no meio, à volta dele havia montanhas e ele não percebia que não havia nada na realidade à volta, para lá daquelas montanhas. Mas como eu quero fazer uma ilha, eu não quero fazer as montanhas, eu preciso é de baixar o terreno para fazer a elevação no meio e depois vou pôr água a toda a volta. Então, para nós baixarmos o terreno com o dedo na tecla do Shift, vamos clicando e em vez de subir, o terreno baixa. Se vocês repararem, o terreno chega a uma altura que já não baixa mais, portanto eu não consigo baixar mais do que isto. O que é que eu preciso fazer se eu quiser baixar? Se eu quiser, por exemplo, fazer aqui um lago ou uma coisa qualquer, tenho que elevar o terreno todo e depois é que consigo baixar. Então eu posso, por exemplo, chegar aqui e usar esta função set8 e vou definir, por exemplo, uma altura de 25 e vou clicar em Flatten All. Pronto, agora o que ele fez foi, apesar do terreno continuar na posição 000, vocês podem ver que, deixa eu ver se eu vos consigo mostrar aqui. Pronto, o 000 é ali e eu elevei, puxei o terreno todo cá para cima em 20 e isto vai me permitir baixar o terreno até voltar aqui ao 000 se eu quiser baixar tanto como isso. Portanto eu agora consigo, carregando no Shift, eu vou diminuir aqui a opacidade para não ser assim tão forte. Consigo, deixem-me mudar aqui outra vez para o Raise Lower Terrain e consigo ir clicando e ir baixando aqui o terreno. Se calhar 10 é pouco, vou aumentar aqui um bocadinho outra vez a opacidade. Pronto, e podem ver que eu consigo ir baixando aqui o terreno. Deixem-me aumentar aqui o tamanho. Se calhar é muito. Pronto, e assim consigo fazer uma espécie de uma praia à volta da ilha, porque depois isto vai ficar tapado por água. E no meio posso fazer assim umas elevações, fazer assim umas montanhas, que se calhar depois até podemos transformar em vulcão. Pronto, para nós termos a noção da dimensão da coisa que estamos a criar, nós podemos já importar aqui para a nossa cena um dos componentes que importarmos quando nós fomos à Asset Store e importarmos este Standard Assets. Portanto, uma das coisas que nós importamos foi precisamente um Character Controller. Portanto, o Character Controller vai ser a personagem que vai ser controlada pelo jogador do nosso jogo. Então vamos aqui à pasta na janela do Project, vamos à pasta Standard Assets, vamos a Characters e como nós vamos criar um First Person Shooter, entramos na pasta que diz First Person Control Character, vamos a Prefabs e depois aqui nós temos dois, eu vou usar o FPS Controller, portanto, eu vou arrastá-lo aqui para o meu mundo, para estou a arrastar ali para a cena e vou largá-lo ali e agora posso fazer zoom para ver o que é que o Unity fez.
Portanto, o que eu fiz foi, peguei no FPS Controller, que está aqui, neste que tem esta caixinha azul, e arrastei-o para a minha cena, para o meu terreno. Portanto, o Unity colocou aqui no terreno o Character Controller. O Character Controller é composto por algum código que vai ler aquilo que o utilizador está a fazer com o teclado, se está a andar para a frente, para trás, se está a saltar e por aí fora. Tem um Rigid Body, tem um Audio Source, porque nós vamos falar disto mais à frente, mas o Audio Source é o componente para fazermos som, para emitirmos som no mundo 3D. E depois tem ainda uma câmara. Uma vez que isto é um character control para um jogo na primeira pessoa, nós controlamos a câmera. E vocês podem ver que quando eu seleciono aqui, aparece ali o símbolozinho da câmera. Vão ver? E como tem um character controller, este componente aqui também tem ali aquelas linhas verdes, não sei se vocês conseguem ver, se calhar assim bem melhor. Estas linhas verdes que representam o meu character controller, representam a minha personagem. E tenho aqui já algumas propriedades para a minha personagem. Portanto, se vocês repararem, tem aqui esta propriedade Slope Limit, que indica qual é que é a inclinação, o ângulo de inclinação máximo que ele vai conseguir subir. Neste caso é 45 graus. Portanto, tudo que for uma inclinação superior a 45 graus ele não vai conseguir subir. O Step Offset é qual é que é a altura máxima do degrau que ele vai conseguir subir. Portanto, neste caso é 30 cm, 0.3. Ele consegue saltar mais do que isso, mas se nós estivermos a andar e encontrar um obstáculo que seja mais alto do que isso, vai parar e não vai conseguir andar. E depois temos aqui este Skin Width. Este aqui é a largura da pele. Isto é importante em algumas situações em que nós queremos uma precisão maior na detecção de colisões. Depois o movimento mínimo. Ou seja, o que é que ele vai considerar como sendo um movimento mínimo, neste caso tudo que seja diferente de zero. Isto é para centrar a minha personagem, normalmente nós não temos que mexer aqui. Depois temos a largura da minha personagem, neste caso é meio metro, ou seja, o raio, quer dizer que a minha personagem tem 1 metro de largura e o raio é meio metro. Portanto, indica na prática a largura desta cápsula verde que vocês veem aqui. E depois a altura da minha personagem, neste caso 1,80 m, corresponde à altura daquela cápsula. Como vocês podem ver, eu vou tirar aqui o zoom, como vocês podem ver, a cápsula está por baixo do terreno. Isto quer dizer que se eu começar o jogo agora, ele vai cair, no mundo vai começar a cair. Então eu preciso de, usando aqui a ferramenta para mover, preciso de pôr a minha personagem por cima do terreno. E preciso fazer outra coisa, que é, eu neste momento tenho 2 câmaras no meu cenário, no meu nível. Tenho a câmara principal, que já cá existia, e tenho a câmara que veio com o meu First Person Controller. E então o que eu vou fazer é apagar a câmara principal. Vou clicar na Main Camera e vou fazer Delete. Pronto, se eu agora puser a jogar, se eu puser o meu jogo a correr, eu já me consigo mover pelo mundo e já consigo ter uma sensação da escala, portanto, daquilo que eu estou a criar. Portanto, se eu estiver aqui a criar, por exemplo, uma montanha, eu posso precisar de ver se a minha montanha é maior ou mais pequena em função do tamanho do meu First Person Controller. Pronto, vocês podem ver que ele move-se, faz um som a andar, tem os passos a andar, salta com a barra de espaços, corre enquanto eu estiver a carregar no Shift e move-se como qualquer jogo na primeira pessoa. Carregando no ESC, vocês voltam a ver a setinha do rato, porque quando vocês põem a correr, a setinha é escondida. Estão a ver, a seta não se vê. Carregando no ESC, volta-se a ver. Pronto, e então vocês podem usar este First Person Controller para ter uma sensação da dimensão das montanhas e daquilo que vocês estão a criar, e dá muito jeito. Além disso, vai ser este First Person Controller que nós vamos utilizar no nosso jogo, precisamente para fazermos o nosso jogo. Portanto, o nosso jogo vai ser um jogo em primeira pessoa e nós vamos utilizar, na prática aqui já estamos a construir parte do nosso jogo, vamos utilizar já este First Person Controller. Depois vamos adaptá-lo, porque ele vai ter armas, mas esta é a base. Portanto, podemos então continuar aqui no nosso terreno a fazer aquilo que será no futuro a nossa ilha. Portanto, podemos continuar aqui com a ferramenta de Raise Lower Terrain, a clicar aqui à volta com alguma paciência e fazer a nossa ilha. Pronto, isto depois vocês completam, mas basicamente esta ferramenta é para isto, é para subir e baixar o terreno. Se clicarem sem mais nada, ele sobe, botão esquerdo.
se estiverem a carregar na tecla Shift ele vai baixar. Pronto, e a ideia é vocês fazerem uma ilha ao vosso gosto, com o terreno que vocês têm. Depois nós já vamos pôr a água à volta. Depois há aqui uma ferramenta que é para fazer buracos no nosso terreno. Portanto, também é uma funcionalidade relativamente recente, pode parecer estranho, mas antigamente não era possível fazer buracos nos terrenos do Unity. Portanto, aqui o que nós podemos fazer, imaginem que nós temos que fazer uma gruta, nós podemos vir aqui e com esta ferramenta fazer aqui um buraco no terreno. Acontece que esta ferramenta não é muito utilizada, porque ela só faz na prática mesmo o buraco, portanto ela apaga a geometria aqui do nosso terreno. Se vocês, deixem-me ver se eu ponho aqui isto em wireframe para vocês verem. Portanto, o nosso terreno tem estas faces todas, são estes triângulos todos, e conforme eu vou clicando ele vai apagando aquelas faces onde eu estou a clicar. Acontece que ele depois não constrói o resto. Portanto, se eu estivesse a fazer uma gruta, eu agora precisava de fazer ali a gruta, a parte dentro da gruta, e esta ferramenta não faz isso. Portanto, eu tinha que ir a outro programa e agora encontrar, ou fazer num Blender ou noutro programa qualquer, a parte dentro da gruta. Também existem ferramentas que estão à venda, eu acho que não há nenhuma de graça, mas há algumas à venda na Unity Asset Store que nos permitem fazer túneis, fazer grutas. Portanto, depois posso-vos mostrar uma, porque eu já paguei uma vez por uma. Mas esta ferramenta acaba por ser muito limitada por causa disto. Portanto, conforme eu vou clicando, ele só vai removendo a face, ou as faces em que eu vou clicando. Pronto, eu vou voltar a pôr tudo como estava. Portanto, estou a carregar no Shift e clicar para iluminar aquilo que apaguei. Depois temos aqui uma ferramenta que se calhar é fundamental no meio disto tudo, que é a ferramenta que nos permite pintar uma textura ou várias texturas no nosso terreno. Portanto, o nosso terreno, quando o adicionamos, ficou com esta textura base. Nós não queremos que ela seja esta a textura do nosso terreno, e então o que nós devemos fazer agora é pintar texturas sobre ele mesmo para darmos um realismo maior, não é? Criar zonas verdes, criar zonas de areia, de pedra, rocha, seja lá o que for. E então, com esta ferramenta Paint Texture, o que nós vamos fazer é criar layers, níveis, camadas, melhor dizendo, com a textura que nós queremos aplicar. Então, vamos aqui a este botãozinho e vamos criar um layer novo. Escolhemos a textura. Estas texturas que vocês têm aqui também foram importadas com aquele Standard Assets. Quer dizer que, se calhar, numa versão final profissional de um jogo não devem ser usadas, porque já são muito conhecidas. No entanto, para aquilo que nós estamos aqui a fazer, que é um protótipo de um jogo, servem perfeitamente. Então, vou começar com esta aqui. Pronto, e como é a primeira textura que eu atribuo, como é o primeiro layer que eu crio, ele é atribuído ao cenário todo, portanto, ao nível inteiro. Vocês podem ver que agora o nível está todo em areia. Clicando em cima aqui do layer, vocês podem editar, podem atribuir, por exemplo, um normal map. Eu não sei se esta textura tem normal map, por acaso não tem, mas há algumas que têm, eu já vos mostro. O normal map na prática é aquilo que faz com que se crie a ilusão de rugosidade nas superfícies. Portanto, se eu quiser fazer uma superfície, por exemplo, que é madeira, que são tábuas de madeira, eu não vou fazer uma tábua de cada vez geometricamente. Na prática, o que eu tenho é um normal map que indica as zonas da madeira que está para cima e as zonas que está para baixo, portanto, a rugosidade da madeira. Uma coisa importante também é aqui o tamanho do tiling, portanto, qual é o tamanho da minha textura, porque a textura na prática aqui está a ser colada uma ao lado da outra, por aí fora, e se a textura não tiver uma resolução muito grande, pode acontecer que a textura fique muito espalmada, ou se ela tiver uma resolução muito grande, eu posso aproveitar e esticá-la mais. Portanto, vocês devem experimentar o vosso jogo, precisamente com o First Person Controller, e olhar para a textura e ver se ela vos parece bem ou se acham que ela está exageradamente grande ou pequena. Portanto, neste caso ela não me parece que esteja muito mal. Eu vou deixar o tiling assim, mas em alguns casos nós podemos pegar aqui no tiling e fazer umas experiências, por exemplo, aumentar ou diminuir aqui o tiling e depois ver se fica com melhor ou menor aspecto. Na prática, se vocês puserem um tamanho muito grande, a textura vai ser mais esticada,
O que quer dizer que se ela não tiver qualidade vai perder qualidade, vai ficar mais esticada, especialmente em zonas em que ela faz este efeito de subir na montanha, nesta inclinação. Se fizerem um tiling muito pequeno, o que acontece é que acaba por ficar mais pesado o vosso jogo, porque ele acaba, o motor do Unity tem que usar mais texturas umas ao lado das outras. Portanto, aqui acaba por ser uma medida que vai depender da textura que nós temos. Eu acho que 1 por 1 é muito pouco. Eu vou deixar para já estar o 2 por 2 e depois logo se verá. Vou agora adicionar então outro layer aqui ao meu terreno. Portanto, vou outra vez aqui ao botão Create Layer. Há aqui um que é de relva, Grass, por exemplo este aqui. Atenção que quando vocês adicionam, o Unity não seleciona automaticamente o novo layer, portanto pode parecer estranho, mas aquela barrazinha azul ali por baixo é que indica qual é que nós estamos selecionados. Eu agora vou ver se este tem normal map. Portanto, normalmente se existir um normal map ele tem um nome parecido com a nossa textura, só que começa por normal. Portanto, esta textura chamava-se Rocky Grass. Também não há cá nenhum normal map para ela. Não, há ali um para este mud. Este mud é que podem ver que tem ali o normal. Nós depois experimentamos este. Portanto, agora com este novo layer, eu vou aqui à minha ferramenta de pintar e vou definir o tamanho do pincel e vou definir a opacidade do pincel. A opacidade do pincel é importante porque os layers ficam um por cima dos outros e eu posso misturar aquela textura com a textura de baixo com mais ou menos força em função da opacidade que eu lhe dou. Portanto, com 17% eu vou clicando e vocês podem ver o efeito que ela vai aparecendo aqui. Se eu aumentar logo para 70% ou 80%, basta clicar uma vez e lá, aparece lá logo. Portanto, se eu puser uma opacidade mais baixa, posso criar um efeito mais subtil. Se eu colocar uma opacidade maior, o efeito será menos subtil. Pronto, agora aqui vai depender daquilo que vocês estão a criar também. E, portanto, se vocês estiverem a criar um jogo que seja no planeta Terra, podem olhar para paisagens do planeta Terra e tentar replicá-las. A ideia é vocês usarem o terreno também para dar algumas pistas sobre os objetivos do vosso jogo. Por exemplo, se eu quiser conduzir o player até uma determinada zona, eu posso fazer um terreno, por exemplo, com os caminhos em que o player percebe exatamente é para ali que eu tenho que ir. Também depende do estilo de jogo que vocês estiverem a criar. Portanto, se estiverem a fazer um jogo que é para ser mais fácil de jogar ao menos. Mas basicamente agora vocês vão clicando por aqui com alguma paciência e vão aplicando a vossa textura e mais uma vez vão vendo o efeito que está a ser criado. Eu vou aplicar aqui por cima das minhas montanhas e depois vou clicar aqui para executar e ver como é que está a aparecer, porque é assim que o jogador vai ver. O jogador vai ver isto assim. Portanto, o jogador até pode, depois quando eu estiver a jogar, vai ver que está aqui na areia e depois aos poucos vai chegando a uma área diferente e apercebe-se que esta área já é diferente daquela área de onde ele saiu. Pronto, eu vou criar mais alguns layers antes de passar a outra ferramenta. Portanto, está aqui mais uma textura de relva, que é esta aqui. Pronto, e esta textura de relva se calhar até podemos utilizar aqui assim. Deixem-me diminuir aqui o tamanho. Podemos usar aqui assim no lado das montanhas para criar aqui uma zona mais verdejante. Nós depois também vamos colocar árvores no nosso terreno e o efeito depois também será mais engraçado. Então vou pintar aqui assim, um bocadinho à pressa, para não estarmos a perder muito tempo. O objetivo deste vídeo é que vocês vão percebendo as ferramentas, não é fazer aqui a montanha ou a ilha para vocês. Pronto. E então só para criar mais
mais um layer. Agora vou usar aquele mud que está aqui. Pronto, depois posso criar aqui uma zona pantanosa no meu nível, mas este mud, como eu disse, tem o normal map, então vou clicar aqui nesta caixinha do normal map, onde diz select, e vou escrever mud. As normal maps são ficheiros são ficheiros de imagens, são BMPs ou JPEGs. A diferença é que tem informação sobre a rugosidade, como eu disse, daquela área, daquela zona. Portanto, eu agora vou aplicar aqui assim, vou fazer zoom para vocês verem e podem ver que o efeito, o facto de ter normal map, faz um efeito de uma rugosidade, portanto, muito interessante. E que até reage aqui à questão da luz. Por exemplo, eu vou rodar aqui a minha luz só para vocês verem. Estão a ver a sombra a mudar, e isto é só um normal map que cria este efeito. Portanto, isto é muito utilizado hoje em dia na indústria para criar, sei lá, rugosidade de roupas, de coisas desse género. Portanto, é muito utilizado. Pronto, eu agora continuava aqui a fazer a minha ilha. Eu depois vou-vos mostrar uma ilha que eu fiz, se vocês quiserem usar como inspiração, mas basicamente eu continuava aqui a fazer a minha ilha. Salvo erro, a minha ilha até é mais pequena do que esta. O terreno está a 500 por 500, eu acho que na minha ilha que eu fiz reduzi para 250 por 250, precisamente para não estar a perder muito tempo com ela. Mas basicamente era isto que eu agora ia continuar aqui a fazer. Pronto, muito importante, quando vocês criam estes layers, o Unity também está a criar por nós estes ficheiros de informação dos layers. Muito importante não os apagar, porque se eu apago eles vão desaparecer dali, e então para não me perder eu vou arrastá-los e vou guardá-los aqui dentro da tal pasta que eu tinha criado para a ilha. Pronto, voltando então aqui à ferramenta do terreno. Este aqui é o SetAce, é a ferramenta que me permite definir a altura então do meu mundo. Como eu já vos mostrei, fiz isso logo à partida para definir uma altura que me permite isso depois baixar. Eu depois posso, aliás, até podemos fazer já isso, eu posso fazer aqui, por exemplo, um lago. Até posso fazer aqui junto à área de lama que eu criei. Vou aqui suavemente clicar com o Shift para fazer aqui uma espécie de um lagozinho. Espero que não fique assim muito profundo, porque senão depois o player entra lá para dentro e perde o efeito. Vocês já vão ver qual é o efeito que isto faz. Portanto, eu estou a fazer Shift e clicar. Pronto. Depois também existe aqui uma ferramenta que é esta, o Smooth Edge, que vos permite clicar, e isto na prática vai suavizar, digamos assim, a geometria do terreno. Portanto, para dar uma geometria um bocadinho mais suave, mais ter o efeito que foi gasto pela erosão do tempo, pela chuva, pelo vento, esta ferramenta aqui também dá muito jeito. Então eu fiz aqui este buraco, entre aspas, não é um buraco, mas é uma depressão, e agora vou aqui ao Standard Assets, e uma das coisas que nós importamos foi aqui dentro da pasta Environment, Water. Vamos ver aqui. Existem duas, eu vou usar, podem usar a básica é boa ou deve ser usada para dispositivos móveis, porque não tem reflexos e acaba por ser mais soft, ou não existe tanto computador no dispositivo móvel. Eu vou usar esta aqui, que está dentro da pasta Prefabs, Water Pro Daytime, e é só arrastar ali para dentro, e agora com a ferramenta de mover vou posicioná-la assim mais ou menos para encher o meu espaço do meu lago que estive aqui a criar. E se for preciso vou aqui à escala e vou aumentar, por exemplo, aqui no X para 18 por 18, precisamente para ficar o espaço aqui do meu lago todo ocupado. Acho que tem que ser um bocadinho maior, 19, 19. Pronto, estes ainda está aqui um bocado por encher, 20 por 20, será que já dá agora? Puxar um bocadinho mais para cá. Como eu ia dizer, este efeito da água, isto é um plano que depois tem um script e tem
um shader para dar o efeito da água. O script vai fazer as ondulações e os reflexos e por aí fora, portanto vai calcular como é que a luz está a ser refletida e o que é que se vê como reflexo. No entanto, esta água não tem rigorosamente nada. O player pode entrar para dentro da água e perde-se o efeito todo que o script tenta criar, porque ele ficando dentro da água vê que a água não tem água nenhuma. Eu vou executar só para vocês verem. Eu vou entrar ali para dentro do buraco, vou ficar por baixo do plano e o player vai ver que aquilo não é água. Mas vocês podem ver aqui, quando ele está a aproximar, a água tem um efeito engraçado. Visualmente é interessante. Não é? Agora se eu entrar cá para dentro, pronto, estou dentro da água e eu estou a ver o plano do outro lado, um plano só é visível de um dos lados e portanto perde-se o efeito. Portanto, este componente para fazer a água é interessante, mas acaba por ser limitado. Se vocês tiverem que utilizar, e nós vamos utilizá-lo para fazer a praia, é aconselhável que não deixem o player entrar em zonas em que sejam mais profundas e em que a câmera fica por baixo da água. Se de facto vocês querem fazer um jogo em que a água é muito importante e querem deixá-la entrar da água, vocês vão ter que criar um efeito que vai ser aplicado à câmera quando o player está debaixo da água, para dar a sensação de que ele está debaixo da água. Okay? Isso também se faz com um shader, mas basicamente é isso que têm que fazer. Pronto, aqui o meu lago já está feito. Eu depois, como se calhar não vou ficar com esta ilha, não é muito importante, mas se fosse para ficar eu ia puxar outra vez, levantar outra vez um bocadinho o fundo do lago para não acontecer aquilo que aconteceu com o player entrou para dentro da água. Portanto, a ideia é que o lago não seja mais fundo do que a altura do player. E pronto. Agora aqui, como isto é um lago, se calhar convém ter aqui umas zonas verdejantes à volta. Portanto, convinha pintar aqui uma textura que fosse assim verde, não é? Para dar a sensação de que isto de facto é um lago. Pronto, e lá dentro, se vocês quiserem, podem pintar assim com uma textura mais escura. Mas basicamente podiam fazer qualquer coisa assim deste género. E depois, se vocês quiserem conduzir o player aqui, vocês podem fazer uns caminhos. Por exemplo, imaginem que vocês querem que o player chegue aqui. Eu posso construir aqui um caminhozinho assim. Eu não estou a gostar muito desta textura porque cria muito efeito. Nota-se muito o efeito do tiling da textura aqui. Mas pronto, vocês depois podem aplicar aqui assim uma textura para ensinar o player que há aqui um caminho, por exemplo, assim. E depois nós também vamos pôr umas árvores e relva, mas é uma maneira que nós temos de ensinar o player que há qualquer coisa interessante para aquela zona, é fazer assim uns caminhos. Eu vou aumentar aqui o tamanho do brush, nem tanto, só para ser mais rápido. Pronto, assumindo que o player viria desta área aqui, depois depende de onde é que nós queremos que o player comece o nível, por exemplo, nós depois podemos desenhar aqui assim uns caminhos e ele assim é facilmente guiado para o sítio onde nós queremos. Continuando aqui a explorar então a ferramenta, depois temos aqui este Stamp Terrain, que nos permite aplicar a altura e o comprimento de a altura ou para baixo ou para cima de um terreno. Sei lá, vocês quiserem aplicar, fazer qualquer coisa. Havia uma versão do Unity que tinha aqui deixa lá ver se eu consigo. Pronto, estão a ver? É na prática como se fossem uns selos. Eu estava a dizer que havia uma versão do Unity que tinha um canyon, um vale que se podia aplicar e que nós fazíamos o vale assim muito rapidamente, bastava pôr assim com um tamanho muito grande e ele fazia o vale num instante. Eu não uso muito esta ferramenta do Stamp Terrain, mas pode ser usada para isso. Eu vou voltar a pôr calhar aqui com o Smooth Terrain. Vou voltar a pôr isto mais para baixo. O
Smooth Terrain é preciso a opacidade estar um bocadinho mais alta para funcionar mais rapidamente, porque ele é mesmo muito suave. Pronto, estas são as ferramentas que nós temos aqui para manipular a geometria do nosso terreno. Portanto, subir ou baixar o terreno, pintar buracos, pintar texturas, definir a altura do terreno. Deve ser feito também no início, eu esqueci-me de dizer isso, acho eu. Porque se vocês fizerem aqui o flat and all, vai ficar tudo da mesma altura. Portanto, convém também fazerem logo isso no início. Fazer o smooth do terreno, portanto, a suavizar o terreno e aplicar um stamp para o terreno. Depois temos aqui a ferramenta para plantar as árvores. Portanto, é normal num terreno, a menos que seja um deserto, haver árvores. Com aqueles assets que nós importamos, já vêm árvores feitas, mas também vem uma ferramenta chamada Speed Tree, que nos permite criar as nossas próprias árvores. Portanto, está aqui nesta pasta, Environment Speed Tree, há aqui estas árvores já feitas. Se isto é uma ilha, nós vamos, por exemplo, utilizar aquela palmeira que está ali. Então eu vou aqui ao botãozinho das árvores, vou aqui Edit Trees, Add Tree, e depois vou aqui escolher qual é que é a árvore que eu quero. Portanto, vou clicar aqui neste botãozinho e vou pesquisar. Aliás, já aparecem-me aqui algumas árvores, vocês podem ver aqui. No nome da árvore que nós importamos, vem a dizer desktop ou mobile, já indicar se é uma árvore mais simples ou mais complexa. Portanto, se for para o jogo que for para mobile, convém usarmos as versões mobile, que são mais soft. Eu vou escolher, por exemplo, aqui a Palm Desktop. Agora vou clicar aqui no Add. A árvore ficou ali. Agora, para plantar as árvores, eu posso definir a área. Se eu quero uma área maior ou mais pequena. Eu vou plantar assim, mais ou menos nesta área, 50. Depois a densidade das árvores, se eu quero uma maior ou menor densidade. A altura das árvores, se vai ser random e se vai ser entre árvores muito pequeninas e muito grandes, ou se é árvores mais pequenas ou maiores. Portanto, vocês podem aqui ajustar qual é que é o valor mínimo e o valor máximo das vossas árvores. Convém que a largura esteja bloqueada com a altura, para não termos árvores que ficam achatadas e que depois não têm um aspecto natural. Variação da cor, isto é variação da cor aqui é se a árvore está, por exemplo, mais acastanhada ou mais esverdeada, portanto vocês podem definir uma variação de cor. E depois é só começarem a clicar e vão ver que vão desaparecendo aqui as árvores. Estas árvores que vêm com Standard Assets têm aquilo que nós chamamos do Level of Detail. Portanto, se nós estivermos muito longe, a árvore é 2D, é muito rápida. Se vocês repararem, estas árvores estão aqui mais próximas, têm uma qualidade muito diferente daquelas que estão ali ao fundo. Conforme nós nos aproximamos, temos uma versão mais detalhada da árvore. Portanto, a mesma coisa acontece aqui. Se eu me aproximar, consigo ver a árvore com mais detalhe do que se eu estiver longe. Portanto, isto aí chama-se o Level of Detail e é mesmo assim. E também é possível, acontece, se eu me afastar muito, deixar de ver as árvores porque nem sequer são desenhadas, ou são desenhadas com um ponto muito, muito pequenininho. Pronto, já plantei aqui algumas árvores, agora vou testar, vou correr o meu jogo e vou ver que se as árvores cá estão. Portanto, é muito importante que as árvores que nós estamos a usar já tenham colliders, para nós colidirmos com elas não conseguimos atravessar. Às vezes as árvores não têm colliders, isso quer dizer que nós temos que ir editar o modelo e adicionar o collider à árvore. Mas pronto, estas árvores já todas têm collider e vocês podem ver que eu não consigo atravessar. E agora é uma questão de plantar mais árvores aqui para o nosso cenário. Árvores diferentes, podemos ter árvores umas árvores diferentes das outras. Quando nós estamos, por exemplo, mais perto da água, podem ser árvores diferentes, maiores. Aquelas que estão mais longe da água podem ser cactos, por exemplo. Portanto, aqui é uma questão de vocês escolherem. Vocês podem ter várias árvores adicionadas aqui. Basta vir aqui outra vez e adicionar agora outra árvore. Sei lá, vou adicionar, por exemplo, esta broadleaf, add. E depois eu posso plantar árvores deste tipo, noutra zona, até para mostrar ao player que aqui é uma área diferente da outra área que estava ali atrás. Portanto, esta árvore é uma árvore muito mais detalhada. Portanto,
pode ser aplicado até para mostrar ao player que estás numa zona diferente, já não estás na praia, estás numa área mais de montanha, por exemplo, ou assim. Também existe a possibilidade de vocês plantarem árvores em massa. Portanto, se vocês quiserem, podem dizer ao Unity, planta-me 1000 ou 10.000 ou 5.000, quantas árvores vocês quiserem. Podem manter as árvores se elas estão ou apagá-las. E ele vai plantar as árvores aleatoriamente, nem sequer é preciso clicar. Se vocês plantarem árvores e depois arrependeram-se das árvores que plantaram, carregam no Shift e vão clicando e vão removendo as árvores outra vez que tiveram a plantar. Portanto, só com o botão esquerdo plantam, Shift com o botão esquerdo vão removendo. E pronto, e basicamente isto são as árvores. Também já agora só para vos mostrar, vocês podem vir aqui, deixem ver se eu encontro aqui onde é que estão as árvores. Porque existia aqui um componente que era o componente para nós fazermos as árvores. Portanto, o Ragdoll não é. Acho que estava ali. Tree, cá está ele. Portanto, eu vou aqui e vou adicionar aqui uma árvore. Pronto, eu vou fazer zoom sobre aquela árvore, ela ficou aqui no canto. Ficou na posição 000. Portanto, esta ferramenta chama-se Speed Tree. Eu vou se calhar puxá-la aqui mais para cima, mais para o meio do meu terreno. Isto não quer dizer que eu vá usar a árvore exatamente no sítio onde ela está, é só para ter uma noção da sua dimensão. Pronto, vou fazer aqui zoom e agora com esta ferramenta eu consigo adicionar ramos, consigo puxar o caule para o outro lado, consigo adicionar ramos aqui neste botãozinho, consigo adicionar folhagem, por exemplo. Deixem lá ver se eu aqui, eu agora estou a editar este ramo aqui. Esta ferramenta dá para fazer muita coisa. Depois, quando eu agora adicionei aqui folhas, posso escolher qual é o tipo de folha que eu quero. Posso vir aqui, deixa lá ver se eu encontro aqui algumas folhas. Ok, ficou ali um bocado esquisito, mas pronto, com paciência e explorando esta ferramenta, não vou perder muito tempo com ela, mas com paciência explorando esta ferramenta vocês conseguem fazer aqui as vossas árvores. Conseguem configurar a vossa árvore, o tamanho dela, conseguem configurar, por exemplo, se a árvore tem elasticidade ou não para quando tiver vento, porque é uma das coisas que nós podemos pôr no nosso terreno. Ela está aqui, bem no wind. Se ela é mais ou menos flexível, conseguem. Pronto, há vídeos no YouTube que mostram muito detalhadamente como é que funciona esta ferramenta. Deixem-me apagar este aqui, que este está esquisito. Mas vocês podem explorar e ver como é que isto funciona com muita calma. Eu não vou perder muito tempo com isto, ficam só a saber que ele existe. Voltando ao terreno, temos ainda uma ferramenta para adicionar detalhes. Detalhes como, por exemplo, relva ou folhagem. Portanto, este aqui é o das árvores, este aqui é o dos detalhes. Nós podemos desenhar detalhes. Os detalhes são elementos tipicamente 2D e que não têm collider. Portanto, são elementos com os quais o player não vai colidir. Então, eu vou aqui clicar no botãozinho Edit Details, vou clicar em Add Grass. Depois, nesta janela aqui, eu posso definir qual é que é a textura que vou usar. Naqueles elementos que nós importamos, temos, por exemplo, esta aqui. Depois aqui podemos definir qual é o tamanho mínimo e máximo, a largura e a altura. Portanto, eu na largura vou pôr 0.2, por exemplo, de mínimo, e de máximo 0.3, a altura 0.2 também e 0.5. Lembrem-se que isto são medidas, são metros, portanto convém que não seja muito alto, a menos que vocês queiram fazer uma relva alta, que dificulta a vista do player, por exemplo, também poderá ser interessante. E agora é só clicar e fazer zoom, porque parece que eu faço zoom out e parece que não está lá nada, mas podem ver que está lá a relva.
Pronto, e vocês vão plantando aqui relva e depois mais uma vez clicam e jogam um bocadinho o vosso jogo com o First Person Controller e podem ver o efeito que estão a criar. Portanto, no vosso jogo está aqui a relva que vocês estão a criar, e se vocês repararem ela até já abana para dar a sensação de vento. Já agora, se vocês quiserem criar zonas de vento, há um componente para isso. Portanto, há aqui um componente que é o Wind Zone. Vocês podem no posicionar, onde é que ele ficou, deixem-me fazer aqui duplo clique. Portanto, ele está aqui em baixo, eu vou movê-lo aqui assim mais para perto das minhas árvores. Provavelmente nós vamos o querer assim nas zonas em que temos montanhas, por exemplo, ou em que estamos à beira-mar. E depois podemos definir aqui a força do vento, a turbulência, se ele é direcional ou se ele é esférico, portanto se ele está numa área ou se está numa determinada direção. E deixem-me experimentar agora aqui para vermos o efeito das nossas árvores. Nem todas as árvores reagem ao vento, portanto pode não funcionar, mas se vocês olhem, estas aqui já estão a abanar. Naturalmente elas podem não abanar todas, abanam só aquelas que estão mais próximas de nós, mas vocês podem ver que já estão a reagir ao vento, até as folhas já reagem ao vento. Portanto, eu pus o vento naquela direção e as folhas estão aí naquela direção. Pronto, voltando aqui ao terreno, vocês também podem adicionar, além da relva, podem adicionar outro tipo de detalhes. Neste caso, os outro tipo de detalhes é o que vocês quiserem. Podem ser rochas, podem ser o que vocês quiserem. Eu acho que aqui não tenho mais nada que seja interessante adicionar, mas vocês podem adicionar o tipo de detalhes. Sendo que convém ter algum cuidado com estes detalhes que vocês adicionam, porque são mais elementos que vão ser acrescentados e que podem estar a criar algum overhead, tornar o vosso jogo muito pesado, digamos assim. Pronto, no final não se esqueçam de gravar a cena. Portanto, eu vou gravar isto como sendo a minha ilha. Deixem ver aqui na pasta das cenas, eu já tenho aqui uma ilha 2 também, então esta vai ser a ilha de teste, por exemplo, ilha teste. Pronto, vou-vos mostrar a minha ilha que eu fiz e que eu ia propor, se vocês tiverem paciência, para criar uma semelhante. Portanto, esta foi a ilha que eu fiz. Tem um componente daqueles da água à volta, a toda a volta. Vou-vos mostrar aqui clicando. Portanto, este é o componente da água. Eu aumentei muito o tamanho dele, os 1000 por 1000, e coloquei-o à volta. Depois eu vou esconder aqui o componente da ilha. Depois coloquei um plano para servir de fundo do mar. É só um plano, não tem mais nada especial. Este plano está aqui. Apliquei-lhe uma textura. Apliquei aquela textura da areia. Escureci muito a textura da areia. E pronto. Como o player nunca vai andar em cima dele, porque depois eu coloquei uns colliders aqui. Eu depois vou falar deste elemento dos colliders que eu aqui coloquei. Mas basicamente a ideia é o player chegar ali e nunca consegue passar para andar no meio da água. O mais importante para vocês neste momento é mesmo a parte da ilha, portanto foi fazer a ilha assim. Coloquei ali assim um pico mais alto porque aquilo vai ser um vulcão que vai ter um fumo ali a sair em cima. Se vocês quiserem fazer, podem fazer, se não quiser não fazem. Fiz aqui assim uma baía onde depois nós podemos, por exemplo, pôr um barco, e o player até poderá usar esse barco depois para fugir. Está aqui um barcozinho. Coloquei umas árvores, coloquei relva também aqui na minha ilha, algures, já não sei onde é que eu coloquei a relva, mas pronto, a ideia é vocês fazerem a ilha a vosso gosto, e depois vou-vos também mostrar onde é que vocês podem ir buscar esta casa que está aqui e aquela que está ali destruída, e depois dou-vos os links também para vocês irem descarregar estas casas. E usarem também na vossa ilha. E pronto, e ficamos por aqui neste vídeo.